Olá pessoal, aqui é Beto Sasso. Estamos iniciando aí um novo projeto aqui na Silva, que é Papo de Negócios. E a ideia hoje, nós tivemos dia 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde, e a ideia hoje é com 2 convidados da área da saúde, 2 técnicos na área da saúde, cada um na sua área, mas 2 empreendedores também na área da saúde. Então nós temos aqui o Felipe, que é proprietário do Estúdio A2, profissional de educação física, daqui a pouquinho vai se apresentar um pouco mais, e também o Dr. Ricardo Matos, proprietário da COT, que é a clínica médico, e proprietário. Então a nossa ideia com os 2 é trocar uma ideia um pouco melhor em relação à saúde, em relação à gestão da área da saúde, em relação a negócios, em relação a como a saúde ela interfere no nosso dia a dia, principalmente empresários, trabalhadores. E quero que agora vocês se apresentem, começando pelo Felipe aí, fica à vontade e bem-vindo aí pelo nosso programa. Beto, primeiramente quero agradecer, a gente está fazendo esse bate-papo aqui, é sempre importante a gente esclarecer aí, a gente também colocar um pouquinho daquilo que a gente vivenciou, nesse período aí. E hoje eu sou formado em Educação Física, sou pós-graduado em Fisiologia do Exercício e sou mestre em Ciência da Saúde. Então eu sempre, dentro do meu próprio negócio, eu tenho meu negócio hoje, a gente está há 15 anos, é um estúdio personal, então é uma academia um pouco mais personalizada, onde a gente oferece um atendimento diferenciado, A ideia realmente é isso, tratar o exercício justamente como ele deve ser tratado, de uma maneira segura, buscando a maneira mais correta possível, enfim, porque a gente sabe o grande benefício, é bem como a gente fala, questão corpo, mente. Então, nós estamos aí na área da saúde, é algo que a gente gosta muito de fazer, e é isso, sim, quero trocar um pouco de ideias, ao lado também desse cara aqui, que eu também tenho uma admiração bem grande por ele. Bacana. Doutor Ricardo, se apresente aí, fale um pouco mais aí de há quanto tempo médico, há quanto tempo empreendendo com a clínica aqui em Arananguá, e bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite aí, muito obrigado pelas palavras. Então, o ano que vem, 30 anos de formato. Nossa. Então, já tem uma caminhada longa, 26 anos aqui em Arananguá, ano que vem 27. Cheguei aqui em março de 2000, e com o espírito empreendedor, com o espírito de vamos trabalhar, vamos vencer, vamos trabalhar, e sempre plantando uma sementinha para ver se nascia um fruto, e foi dando frutos, e foi indo. Hoje sou ortopedista, tenho título em especialidade em ortopedia, tenho título em medicina do tráfego. Nesses anos aqui que estamos aqui em Arananguá, a gente montou uma clínica que começou com um consultório, e aí foi tipo aquela história, foi fazendo um puxadinho, eu coloquei uma sala de gesso, depois coloquei um raio-x, depois coloquei um ultrassom, depois coloquei uma densitometria, depois coloquei uma tomografia, e a gente foi expandindo, e estamos aí, navegando, estamos aí remando, e vamos que vamos. Aí. Bacana, vamos começar com uma curiosidade, por que Arananguá, por que escolheu vir para Arananguá? Então, a minha filha que diz, pai, tudo na tua vida tem uma história, E é bacana a história. Eu tinha terminado a residência e tinha aceitado o convite da clínica onde eu fiz a minha residência para ficar na clínica. Eu fui estagiário desde o 3º ano, então eu fiz 3º, 4º, 5º e 6º anos como estagiário de ortopedia, me formei e entrei na residência na própria clínica, e quando terminei a residência fui convidado para ficar trabalhando na clínica e ia ser especialista de mão. O colega de mão lá, a gente operava bastante junto, o Dr. Carlos Oliveira, ele era o cara mais chato que tinha na clínica, Todo mundo não gostava dele, mas era o cara que mais operava, era o cara que melhor operava, era o cara que era filigrana, assim, tudo que era cantinho, Então daí, tudo que era cirurgia, assim, me chamava, e aí fizemos uma amizade boa, e eu fiquei convidado por ele para que eu acompanhasse, continuasse a carreira junto com ele, Eu aceitei e tirei férias, mas eu não queria
assim, pessoalmente, assim, eu queria vir morar, eu sempre tive uma vontade, um sonho, né? Vou morar na beira da praia, e todo mundo diz, eu também quero. Vim para cá de férias, eu gosto muito de andar de moto, vim para cá de moto, tirar 15 dias, assim, no Arroio do Silva, e só chovia, e eu, numa dessas manhãs que teve, assim, nublado, eu digo, eu vou lá no hospital para ver, assim, do nada, e eu andei pela cidade, eu não conhecia, gostei da cidade, foi uma coisa bem bacana. E quando eu cheguei lá no hospital, e eu parei atrás do hospital, eu fui conversar com a primeira pessoa que eu encontrei, e era o diretor do hospital, falecido Dr. Jacques, que já morreu nesse. E aí eu cheguei, meu nome é Ricardo, eu sou ortopedista. Ele estava fumando, ele tirou o cigarro da boca e me deu a mão e disse assim, eu sou o diretor, tá empregado, vem aqui. História, fato da minha vida, assim, nada. E ele me fez um monte de propostas, olha, eu te dou o pronto-socorro horário, eu já saía ganhando muito bem, de cara, assim. Eu te dou pronto-socorro, te dou todas as cirurgias que tem no hospital, te dou isso, te dou aquilo, e me fez uma proposta, um pacote desse tamanho. E aí eu fiquei com um dilema muito grande, né? Porque eu tinha mais uma semana, 10 dias ainda, e daí? Fico lá ou fico aqui? Sei que daí eu saí daqui, já deixei uma casa alugada, cheguei lá, agradeci, muito obrigado. Uma semana depois eu estava de volta com o caminhão aqui, a mudança, e estou aí até hoje, e não me arrependo em nenhum momento. A residência foi em qual cidade? Foi em Passo Fundo. Passo Fundo? Passo Fundo, Passo Fundo tem a ortopedia hoje um centro de referência nacional, Passo Fundo, assim, né? Então, legal. É bem forte, assim, né? Bacana. Então aí, legal. Bacana. Felipe é natural daqui, né, Felipe? Sou natural daqui. E qual foi a ideia, assim, enquanto estava na faculdade, quando é que surgiu a ideia de empreender na área da educação física, na área da saúde? Então, Beto, eu sou daqui, gosto muito de Araranguá também, né? Provavelmente tu também gostou demais de Araranguá, né? Uma cidade que a gente, não sei, mas eu gosto muito de estar aqui. Quando eu comecei minha faculdade, Beto, a gente, né, participava das academias, enfim, mas eu sempre, lá dentro, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Hoje, na minha área, é difícil as pessoas terem um mestrado, enfim, né? E eu acreditei, assim, que quando eu saísse, eu precisava ser um grande diferencial dentro da minha área para que eu pudesse me destacar, né? Tanto é que quando eu saí, essa parte de estúdios, né, hoje já está bem viralizado, né? Mas essa parte de estúdios não tinha muito em Araranguá. Tinha um outro estúdio, um estúdio iniciando, enfim. E aí eu pensei, eu preciso abrir alguma coisa nesse estilo, assim, alguma coisa que seja diferente, que eu consiga atrair as pessoas de uma maneira diferente, né? É aquilo que eu falei na minha apresentação, que eu trate o exercício de maneira diferente. E foi aí onde eu procurei realmente montar o meu estúdio, aí eu pesquisei também, viajei para me entender como é que seria um cenário, né, o que eu conseguiria fazer dentro da realidade de Araranguá, como eu conseguiria montar. E foi da mesma forma como o Dr. Ricardo, né, fala aqui, né? Montei uma salinha, dessa salinha eu aluguei a sala do lado, e eu aluguei a outra sala, e aí a gente foi montando o nosso negócio, né? Graças a Deus foi dando muito certo, e até hoje a gente está aí, né? Procurando sempre a evolução, porque vai mudando muitas coisas, próprio dentro da minha área, né? A parte técnica vai mudando muito, e no lado de empreender funciona da mesma maneira, a gente precisa estar se atualizando o tempo inteiro. Hoje a gente está fazendo esse bate-papo aqui, né? Que atrás não existia isso, e a gente está fazendo isso, podendo conversar com as pessoas, explicar, né? E é isso, a gente vem aprimorando, e foi quando eu decidi montar o meu estúdio, e graças a Deus tem dado muito certo, a gente está até hoje aí na área. Bacana. Puxando aí o gancho que o Felipe falou, né, de mudanças, a gente tem notado que, principalmente acho que o pós-pandemia, as pessoas estão procurando mais cuidar de sua saúde, né? Eu acho que o pré-pandemia, vamos pegar as gerações um pouco mais experientes, um pouco mais velhas, eles tinham muito, né, só vou cuidar da minha saúde quando eu ficar doente, só vou cuidar da minha saúde quando eu precisar. E mudou muito, inclusive com as pessoas mais velhas, né? A gente vê que hoje avós que não faziam atividade física, hoje estão fazendo. Então estão procurando uma academia, estão caminhando, estão fazendo algumas atividades físicas. Puxando um pouco o gancho para isso, começando com o Dr. Ricardo, em relação
a clínica médica mesmo, que geralmente o pessoal já procura num trauma, em algum problema. O público mudou, continua o mesmo público, eu imagino que a academia aumentou o público, né? A parte de estúdio, a academia aumentou, mas na parte de clínica médica, como que está hoje? É o mesmo público, mudou um pouco mais, aumentou, diminuiu, como é que está? Então, assim, a sua observação quanto à pandemia é fundamental, né? Assim, é pontual. Depois de todos esses anos trabalhando na parte de trauma e ortopedia, então, assim, que tem muita relação com a academia, com condicionamento físico, né? Elas são intimamente relacionadas com a atividade do Felipe. As coisas modificaram bastante e modificaram para melhor. Eu costumo dizer que a pandemia, todo mundo perdeu um querido, um parente, um amigo, né? Mas a pandemia deixou algo bom, que foi onde as pessoas mudaram a forma de se ver a sua saúde. Então, antigamente, quem sabe tinha uma ou duas academias aqui, eu também já fui proprietário de academia, lá na Viva Bem, que tinha na época, né? Em cima tinha meia dúzia de gato pingado lá dentro e não tinha gente. Hoje a gente vê uma quantidade de academia cheia, todo mundo fazendo atividade física, né? Uma grande porcentagem. E lá no consultório, no atendimento dos pacientes, o perfil mudou bastante. Se antes eu atendia 10 pessoas e uma fazia atividade física, hoje, quem sabe, 6, 7, né? Então, a palavra hoje de moda é treino. Vou pro treino, seja o treino que for, né? Mas a maioria das pessoas... E assim, praticamente todos os perfis, 60 anos, 70 anos, né? E a gente sempre incentivando, né? Atividade física, cuidado com a alimentação, porque basicamente assim, a gente está montado em 3 coisas, né? Está montado em atividade física, em alimentação e controle das suas doenças de base. E se a gente tiver isso, possivelmente nós vamos ter uma vida bem mais leve no futuro, né? Se a gente chegar lá. Mas mudou bastante o perfil, mudou assim a quantidade de gente se cuidando, mudou bastante. Sim, Felipe, no estúdio, como é que... Eu fui aluno do estúdio, né? Então conheço bem. Mas como é que era o perfil pré-pandemia e pós-pandemia? A gente vê que a quantidade, né, como o doutor Ricardo falou, a quantidade de academias, estúdios, enfim, aulas de determinados esportes, elas vêm aumentando bastante, acho que a nível mundo, talvez, não sei se é a nível Brasil, mas talvez até a nível mundo. Mas o perfil também mudou bastante. Como é que tu enxerga isso, esse pós-pandemia na área da saúde? Então, Beto, enxergo sim uma mudança muito significativa. E parte desse ponto, né, que o Dr. Ricardo nos trouxe, né, realmente a pandemia ela foi com certeza algo muito ruim, né, mas ela trouxe um alerta muito grande para as pessoas, né, realmente a questão hoje da importância da prática, né, regular de exercícios físicos, a gente entender que não é somente a estética em si, a estética ela é consequência do que você vai praticar ali na academia, né, então quando as pessoas com a pandemia as pessoas entenderam isso, que a estética é uma coisa que vai vir em consequência, enfim, que o que prevalece é a nossa saúde. E esse perfil, imagina, a gente não tinha um perfil senhoras, senhores dentro das academias. Hoje o meu período da manhã, ele é tomado praticamente por esse perfil de público, né? E antigamente as pessoas iam ali, academia, quem puxava o maior peso, aquela disputa, e hoje a gente já não vê mais isso, né? As pessoas estão ali pela saúde. Eu até sempre falo, né, para minha mãe, que tive que convencê-la, né, a ser uma praticante regular. Não dá para ser uma turista lá também, né? Eu vou essa semana que vem eu não apareço, então até ela entender isso. E eu sei que as pessoas, é difícil as pessoas entenderem. O começo ele é mais chatinho mesmo, de até você acostumar, mas depois que você acostuma, você não fica mais sem, né? Você é uma prova disso, e é isso que nos move diariamente, que faz a gente melhorar a cada dia, e realmente é isso, né? É procurar lá na frente ter uma melhor qualidade de vida, a gente conseguir viver melhor, a gente conseguir ter as funções básicas sem precisar das pessoas, né? Isso é muito gratificante. Ter menos dor, né? Menos dor. E isso aí é o que vai trazer, é o conjunto disso que o Dr. Ricardo falou, né? Esses pilares aí é o que nos vai
mover para a gente ter uma boa qualidade de vida no futuro. E não fugindo do assunto, mas até continuando, mas talvez, né, pessoal, que muitas pessoas acabam indo para academia, para atividades físicas, por causa de dores, para evitar dores, da saúde, principalmente do corpo, mas puxando um pouco mais o gancho para a saúde mental. Tá? Eu queria ouvir de vocês que são da área a importância da atividade física, de uma boa alimentação para a saúde mental, tanto para empresários, que geralmente têm um nível de estresse um pouco maior, né, quanto para colaboradores, trabalhadores em geral, que a gente vê que também vem difundindo bastante isso nos últimos tempos, né? Antes se falava muito, eu vou para a academia ou para ficar com o corpo mais bonito, eu vou praticar esporte porque eu gosto do esporte, porque eu sempre gostei daquilo, mas não se falava muito em saúde mental e a associação, né, que o exercício físico traz. Gostaria de ouvir de vocês um pouco mais sobre isso, né? Talvez começando com o Felipe em relação à academia, depois com o Dr. Ricardo em relação à medicina, como que está ligado hoje a questão do corpo, o que libera, como é que funciona para as pessoas que não entendem muito do assunto. Como eu, né, que não entendo muito do assunto, tento ler, tento entender, sim. Mas às vezes até é difícil, né? Mas na prática a gente vê o que acontece. Fazendo a gente vê o que acontece. Exatamente. Roberto, é bem por aí o caminho, né? Na prática a gente vê o que acontece, né? A gente sabe ali que tem um hormônio da endorfina, que a gente sempre fala, né, que é aquele hormônio do bem-estar, que me deixa legal, que me deixa bem. Enfim, mas hoje eu tive muito interessante a tua pergunta, porque hoje eu tive um relato na academia, pela parte da manhã. O aluno me trouxe o seguinte: ele toma um controladinho todos os dias, realmente pelo processo para se sentir melhor, enfim, esses antidepressivos de uma forma leve, mas acaba tomando. Um perfil novo, mas acaba tomando. E hoje ele me relatou assim: olha, que interessante, eu estou fazendo o desmame, né? O desmame seria a gente tá diminuindo as doses, né? Toma um dia sim, um dia não, enfim, conforme a prescrição. Eu estou fazendo o desmame porque eu estou conseguindo ter o que o remédio me dá no exercício físico, né? E essa pessoa, até se estiver nos escutando, vai entender o que eu estou falando, assim. Eu vinha batendo muito quem sabe, né? Eu acho que já está num ponto de você repensar, porque como agora a tua ideia é ter a prática regular, já acostumou, demorou para acostumar, agora que acostumou, quem sabe isso... Claro que isso também precisa de uma avaliação, enfim, né? Também tem um acompanhamento médico por trás, mas isso é algo que nos deixa muito feliz, justamente porque o exercício ele traz isso, né? Que a questão... sempre falo corpo e mente. No exercício, eu falo que ele é o meu remédio todos os dias. Eu procuro praticar todos os dias, quando eu não consigo, um dia ou outro. Talvez o meu pior dia, no sentido assim, né, do meu estresse, enfim, porque realmente é ele que me move. É claro que nos dias como a gente está hoje, dias de chuva, dias de frio, não é fácil, realmente não é fácil. Porém, quando a gente está lá é muito bom. E quando a gente sai mesmo, é algo, aquela missão do dever cumprido. Então, eu acho que está muito interligado corpo e mente, né? Eu acho que o exercício hoje, e graças a Deus as pessoas vêm entendendo isso. E eu acho que é isso que vem também tornando aí um maior número de praticantes relacionados ao exercício físico. Perfeito. Doutor Ricardo, como é que é a tua percepção mais na área da medicina em relação ao corpo e a mente? O que a mente muda quando a gente exercita o corpo, quando a gente cumpre uma missão, né? Muitas vezes é isso também, né? O jargão aquele, né? Mente sã, corpo sã, né? E o contrário também vale. É perfeito para essa situação que você está o dia inteiro sendo bombardeado, né? Por compromissos, por internet, né? Levando muitas vezes a quadro de ansiedade, que existe uma grande quantidade de pessoas hoje que usa alguma coisa, mesmo jovem, eu uso um ansiolítico, eu uso um antidepressivo, eu uso assim, então eu acho que esse mundo, assim, na velocidade que está andando, já estamos falando em saúde mental, né?
na velocidade que corre isso, as coisas hoje, informação extremamente rápida, né? Compromissos, tem que responder na hora, e a gente vai entrando num redemoinho, numa roda viva, e aí, quando você vai fazer uma atividade física, primeiro, de alguma forma, você vai se desconectar, porque você não vai estar com a atividade física e com o celular na mão. Então, isso Exato. já vai dar um break. É verdade. Na hora, né? Segundo, a atividade física vai te liberar, né, várias substâncias, como o Felipe falou, né, endorfinas, ocitocinas e, Sim, né, esse monte de hormônios e de substâncias endógenas que vai nos proporcionar um bem-estar, né, e que vai ver principalmente quando você sai dali, que você sai, e principalmente no outro dia, tô de tanque cheio, né? Lembrando que para você eliminar radicais livres, né, a atividade física é uma das coisas mais importantes que tem, bastante líquido, atividade física, e tudo isso vai te trazendo um bem-estar, né? Eu acho que o fato de você sair do teu... E outra, lá você vai ter, quem sabe, um outro público. Você vai ter ele não é teu colega de trabalho, não é teu familiar, mas tu encontra na academia, então vai ter um outro papo, você também vai desconectar, vai conversar sobre outras coisas. Então, é fundamental. Acho que todo mundo já conhece, todo mundo já sabe, né? O equilíbrio é o negócio, a peça-chave. Então, você ter uma atividade física vai te ajudar na saúde mental, vai te ajudar no teu coração, vai te ajudar nas tuas articulações. É uma coisa bacana, mas sem dúvida nenhuma, sobre todos os aspectos, vai te ajudar mentalmente, é fundamental, né? Por aí, saúde mental. Perfeito. E em relação, não necessariamente à atividade física, mas em relação ao Felipe empreendedor, Felipe pai, doutor Ricardo pai, empreendedor, médico, como é que é o dia a dia, onde é que é a válvula de escape, né? Tirando a questão da família, que obviamente filhos, provavelmente é o que vai dar essa alegria, essa válvula de escape, mas tirando isso, tem algum hobby, alguma coisa que faz no final de semana, começando pelo Felipe aí, quer dizer, uma curiosidade que o pessoal tem, poxa, será que é só atividade física? Roberto, então, na verdade, a gente acaba trabalhando muito de segunda a sexta, né? O meu hobby, sinceramente, final de semana, é estar com meu filho, assim, né? É estar com ele eu me considero ser um pai muito presente, e quando eu fiz a opção de ter filho, eu digo, eu quero ter um filho, mas eu quero ser um pai presente. Só que nessa nossa correria do dia a dia, nessa loucura, às vezes não é da forma como a gente quer, enfim, né? E leva para um colégio rápido, enfim. Eu procuro realmente, final de semana, aproveitar, né, com ele, assim. Então eu gosto muito, às vezes, de ir lá no jogo do Criciúma, né? Às vezes eu levo ele, às vezes eu vou sozinho também, que é uma válvula de escape. Acaba sendo algo que eu gosto muito, né? Sim. Mas levo ele às vezes também, enfim, que realmente essas conexões, essas ideias que a gente vai... mas eu acabo, questão do esportes, enfim, hoje realmente o meu esporte é a musculação, né, é o que eu me encontro ali. Eu até falo às vezes para as pessoas, eu nem posso às vezes jogar aquele futebol, que eu tenho medo de me machucar, né? Tenho medo de machucar, isso vai atrapalhar no meu dia a dia. Imagina, eu estou o tempo todo ali pegando coisa, buscando coisa, então eu preciso do meu corpo. Eu já tive na clínica do Dr. Ricardo lá, né? Então já me machuquei, enfim. Então a gente tem que cuidar, né? Graças a Deus tive uma recuperação rápida, enfim. Então, mas aí a gente acaba controlando dentro disso, né, daquilo que a gente gostaria de fazer, enfim, em função do trabalho, mas justamente é isso, assim, meu final de semana eu acabo me dedicando pro meu filho mesmo. Ricardo, onde é que é a válvula de escape aí no final de semana? Eu sou mecânico desde criança, né? Eu comecei minha vida como auxiliar de mecânico, depois eu trabalhei na Yamaha, trabalhei na Fiat, tive oficina mecânica com funcionário. Olha só. Eu fechei a minha oficina no terceiro ano da faculdade, porque não deu mais para conciliar. Eu ia para a faculdade, então eu tinha os funcionários, saía,
tira o carburador daquele Fusca, vamos tirar aquela suspensão daquele Chevette, naquele Fusca Chevette, e aí daqui a pouco eu volto, nós vamos montar isso, vamos fazer aquilo. Então, o meu grande hobby, e hoje eu tenho uma oficina, né? Então hoje o meu hobby eu vou lá mexer com minhas ferramentas, né? Então, e aí eu tenho 3 filhos, né? Hoje a minha pequena está em Pelotas fazendo 3º ano de medicina, tá lá. Pequena? Tá com 21 anos. E entrou agora no estágio de ortopedia, eu acho que é capaz de seguir a carreira e seria muito bacana para mim. Que legal. O meu segundo filho, o Enzo, ele é autista, então assim, é um grau 3, não fala, e aí fica o que posso com ele, final de semana também a gente fica com ele e tal, mas é uma relação um pouco mais, não vou difícil, mas é uma relação diferente. Sim. E o meu pequeno de 14 anos, o outro, né, daí o pequeno, vai fazer 15 agora, dia 21, aí esse vai para a oficina comigo, né? Então, ele gosta muito de ficar na madrinha dele, mas aí final de semana, pai, vamos para a oficina, que daí ele fica lá, andando de patinete lá dentro, e daqui a pouco ele já está com uma ferramenta desmontando não sei o quê. Então, o meu grande hobby é ir mexer na minha graxa lá, né? E eu tenho bastante ferramenta, e carro velho, moto velha, e o segundo hobby é andar de moto. Então, assim, a gente, nesses anos que eu estou aqui, faço parte de um grupo da Panela, e inclusive hoje eu tenho, toda quarta-feira, há 26 anos a gente janta junto. Legal. Né? E a gente já viajou a América inteira, e toda, então tá aqui. E junto com a família, final de semana é isso aí, né? Mas durante o dia é acordar às 5h40. É 5h40, amanhã 5h40 eu acordo, porque 6 eu vou para academia. Que se eu conseguir, eu não consigo sair em horário, então eu tenho que começar antes, né? E aí faz academia, faz um pouquinho de musculação, faz pilates, anda de bicicleta e vambora. Legal. Não, e é bom também. 6 da manhã, treino. O Felipe comentou aí que comprou um martelo hoje, o Dr. Ricardo também comprou bastante ferramenta, é bom para dar uma, né, uma ajuda nas lojas de ferramenta aí da cidade. Aí. Bem isso aí. Brincadeiras à parte, mas é legal ter o Dr. Ricardo, cliente nosso, mas geralmente é o cliente de sábado, né? Geralmente o cliente de oficina não é o de sábado. O cliente de oficina, né, geralmente é o de segunda a sexta, né? E aí tem, né, alguns clientes, o Dr. Ricardo, que são clientes que gostam de ferramenta, não necessariamente estão trabalhando naquilo pela ocasião, mas que gostam daquilo mesmo. E é bacana a gente atender também esse tipo de cliente, porque é um cliente que tem mais tempo para a gente conseguir explicar, não é o cliente tá na correria, né? Às vezes tem pessoal que vai lá, tá o carro pendurado, o cara vai lá comprar ferramenta e tem que voltar porque tem um carro pendurado lá. Sim. E é bacana isso também, porque também é um hobby bem diferente, né? Ninguém imagina, né? Não imaginava, um médico, é um hobby bem diferente, não sabia dessa... Que não era hobby antes, né? E a história, né? E a história por trás disso, né? No 3º ano de faculdade, o Rodrigo Tissot disse para mim assim: Ricardo, vamos lá ver uma cirurgia do pai. O pai dele era ortopedista, né? O pai vai fazer uma prótese de ombro. Joia! Olha a história da minha vida. O pai vai fazer uma prótese de ombro, 3º ano da faculdade. E aí, entramos no centro cirúrgico, 3 gurizão, assim, né? 3º ano da medicina, entramos, tal. Eu já tinha participado e entrado em outras cirurgias de vascular, que eu, né, acompanhado, mas de ortopedia nenhuma. E daí entrei na sala assim, tinha umas 3, 4 mesas com um monte de furadeira, talhadeira, martelo, serra, um monte de prótese, todos de tamanho, inox, tudo zeradinho, né, modelo, tudo tal. E ele operando, né. Quando eu olhei aquela mesa assim, né, assim, todo aquele monte de ferramenta, eu olhei assim a cirurgia, eu disse, eu vou ser ortopedista. Naquele momento eu decidi a minha especialidade. E nunca mais abandonei. Então, assim, eu passo o final de semana inteiro com ferramenta, né, tal. Daí na segunda-feira eu vou botar uma placa e parafuso numa perna. É uma barbada, né? Entendeu? Não deixa de ser funcional, mas é fácil, né? Sim. Então, quebrou e empenhou. É a hora que eu vou fazer. Então, tu tem todo um raciocínio, assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos botar parafuso aqui, vai tirar. Então, te dá um 3D na cabeça muito... E isso me ajudou muito na residência também, porque o R3 era o cara que operava prótese, né? E eu operei prótese com o R2. Eu já era R2 e operava prótese. Então, por quê? Porque o chefe via que eu tinha destreza manual e pá. Já tinha e aí daí me liberava os pacientes. Não. E ele junto, né? Não, tudo bem.
os meus colegas falam meio com ciúme, porque eu já R2 já operava prótese, os caras não faziam. Então, isso me ajudou. É bacana, né? E aí uma coisa vai linkando a outra, né? E a história da loja, eu gosto de ir lá na loja e o cara vem me atender, eu digo, não, me deixa assim. Daí, como eles já me conhecem, dizem, não, deixa ele sozinho. E daí eu vou lá e fico olhando, não, isso eu não tenho ainda. Isso aqui tá me faltando lá. Eu gosto lá de ficar, às vezes, uma hora lá. É um shopping, né? É um shopping. É verdade. Legal. Bom, bacana. Puxando agora de novo para a questão da gestão, qual a opinião de vocês, principalmente em relação à Faculdade de Educação Física, Faculdade de Medicina, em relação ao empreendedorismo? Né? Qual é a opinião de vocês em relação aos cursos hoje de graduação, para quem, além da parte técnica, para quem quer empreender, e já puxando um gancho, quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram na parte de empreender realmente, né? Comentasse que foi crescendo, o doutor Ricardo também foi expandindo, provavelmente foi expandindo por causa do mercado, foi acontecendo, mas quais foram as dificuldades lá no início, e a opinião de vocês em relação aos cursos hoje de graduação, ou, na verdade, da época de vocês, né, os cursos de graduação? Ô Beto, eu vejo hoje, né, tá muito a parte de academias, é só a gente observar por Araranguá, né, a forma como está, né, o quanto de academias que abriram, enfim. A grande dificuldade que eu achei no começo, né, para montar o meu negócio, é realmente fazer com que as pessoas entendessem o quanto o exercício deve ser tratado como algo sério. Porque a gente observava muito aquela coisa, não, deixa que eu faço aqui, eu pego um exercício aqui, faço lá, eu busco aqui, deixa que eu treino sozinho, deixa que eu faço. Então, assim, a gente está muito acostumado. É claro que hoje acontece bastante isso também. A internet está aí, enfim, né? Traz muitas coisas, né? Tem muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins também. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Lá no começo, a minha maior dificuldade realmente foi isso, fazer com que eu montasse um estabelecimento que as pessoas entendessem que realmente eu ia tratar o exercício da forma como deveria ser e talvez na parte ia cobrar um pouco mais por isso. Então foi um grande desafio. Nós estávamos acostumados antigamente aí, as academias, vamos botar R$30, tu pagava mês R$30 e fazia academia o mês inteiro, né? Então, a grande dificuldade minha no início é assim, como que eu vou convencer as pessoas a me pagar um ticket maior, sabe? Justamente para fazer, de repente, os exercícios, mas as mesmas máquinas que lá na academia, enfim. Então, é claro que foi... Aos poucos as pessoas foram realmente entendendo, e aí no começo eu trouxe até o treinamento funcional, não era muito falado, não era muito conhecido, sim. Treinamento funcional nada mais é que realmente algo que a gente trate assim, a funcionalidade do dia a dia, para alguns movimentos, enfim. E através disso eu consegui ir conquistando as pessoas, né, como algo novo, mas eu sempre buscando para as máquinas da musculação. Que às vezes o pessoal tinha uma resistência, enfim, e aí foi dando certo, né, a gente foi caminhando, foi dando certo, eu fui preparando muitos profissionais, eu sempre falo que, tu acompanhou já uma boa parte disso, quanto de profissionais que passaram dentro da minha academia, que hoje estão aí como personal trainers e são um grande sucesso, né, porque realmente eu falei, né, eu ia te contratar, eu digo, Beto, eu vou te contratar, eu tenho esse perfil, a academia vai ser dessa maneira, a gente trabalha... E eu consegui ir criando essas pessoas, né? Realmente a gente cria para o mercado, mas que enquanto estivessem ali, eu sabia que mais cedo ou mais tarde essas pessoas sairiam, iriam abrir os seus negócios, que é natural isso acontecer, né? Mas assim, isso me deixa muito orgulhoso porque a gente consegue observar o quanto a gente deixou de legado também nessa questão, assim. Então foi um grande desafio, mas foi algo bacana, porque hoje, Beto, a gente, né, observa que as pessoas realmente pagam, né? Existe uma resistência como existe em qualquer nicho, enfim, mas as pessoas entenderam que realmente é importante, que é um benefício, que realmente é uma prevenção e não é um custo, né? Sim. Então a dificuldade seria maior no início, então foi maior no preciso cobrar um ticket a mais, porque eu também tenho um custo maior e não trabalho com uma escala tão grande, mas como
comunicar isso e como cobrar isso. Né? Essa foi a maior dificuldade lá no início. Exatamente. E a faculdade de educação física provavelmente não traz isso, né? Não traz, vai sentir muita dificuldade, assim, né? A gente sai dali cru mesmo, né? A faculdade hoje ela te dá uma base, né? A gente consegue buscar muita bagagem através dos cursos que a gente faz. E o lado empreendedor, meu Deus do céu, tu não aprende praticamente nada, então tu tem que batalhar, tem que correr muito atrás. E a gente vai aprendendo no dia a dia, também através de cursos, enfim, pegando a experiência de profissionais. Então, mas hoje eu vejo a faculdade de educação física como algo que cresceu muito, né? Hoje ela cresceu muito, enfim, é só a gente observar como está na nossa redondeza, então, e é algo que vem crescendo muito, né? Através da questão da saúde, enfim. Então, basicamente é isso, né? A gente consegue observar através disso a quantidade de academias, estúdios que a gente tem, porque realmente é algo que acabou se tornando aí algo bacana, né? Sim, que é muito bom, na verdade, né? Por mais que tenha mais concorrência na tua área, mas é muito bom porque também o mercado cresceu, tem muito mais... As pessoas hoje, já é natural, quem faz academia, quem faz uma atividade física. Antigamente era o contrário, né? Quem fazia era talvez aquele cara mais bombadão, né? Hoje é o contrário. Hoje, a maior parte das pessoas hoje estão fazendo e talvez uma minoria ainda não está fazendo. Isso, né? E eu acho a concorrência boa, Beto, porque é o seguinte, é um sinal que as pessoas estão buscando. E de repente, se não deu certo lá na academia, ele vai vir para B, ele vai ir para C, e assim, sabe, tu vai encontrar o local onde tu vai te sentir bem. Então a concorrência ela acaba sendo boa, justamente por isso, e só tem aumentado o número de praticantes. Isso para nós né? Perfeito. Doutor Ricardo, a dificuldade, talvez lá no início, quando começou a clínica, há muitos, né, a clínica já bem conceituada, né, 26 anos atrás, ainda mais que não era uma era que tinha facilidade de informação, né, porque hoje em dia a gente consegue buscar informação, não necessariamente na área técnica, mas informação sobre gestão, hoje em dia tem curso, treinamentos, tem muita coisa online também, muito livro, mas antigamente não tinha tanto acesso a isso. Quais foram, assim, as suas dificuldades lá atrás em relação à gestão realmente da clínica, ou a própria clínica quando abriu, né? Se já era uma demanda do mercado, como é que era? Eu costumo falar que eu fui uma pessoa de sorte, né? Eu estava no momento certo, na hora certa. Então, quando eu cheguei em Araranguá, aqui no ano 2000, tinha em Araranguá 3 ortopedistas. Um vinha de Criciúma 2 vezes por semana, o outro era o Dr. Leopoldino, que estava mais vozinho e já estava se aposentando, e o outro meu colega, que atua até hoje aqui na cidade. Então, assim, quando eu me instalei aqui, sem saber desse mercado, tinha um enorme do mercado, e aqui para baixo, de Araranguá para baixo, até Torres não tinha ninguém, só tínhamos nós aqui e Criciúma. Então, assim, eu cheguei com o sangue nos olhos, vou trabalhar. Sempre tive o espírito empreendedor, porque aos 21 anos eu já tinha uma oficina minha, com documentação, contabilidade e funcionário. Eu era o dono da oficina aos 21, eu tinha saído da Fiat, montado a casa da minha mãe, então já tinha comprar uma ferramenta para produzir, ou fazer isso, fazer aquilo, negociar e tal, então eu já, vamos dizer, nasci com um pouco de espírito empreendedor, né, sem saber, e assim, então eu estava no momento certo e as coisas foram se encaixando, né, e aí, movimento intenso, e aí eu acho que eu fui fazendo um bom trabalho, um trabalho sério, um trabalho responsável. E aí sim, a agenda sempre cheia, com bastante volume, e não tinha hora e não tinha bola perdida, e vamos embora, e o troço foi dando certo, a gente foi investindo, foi reinvestindo, né, primeiro trabalhava alugado, depois a gente comprou, depois a gente foi aumentando, foi investindo em maquinário, e as coisas foram dando certo. Então, eu estava na hora certa, no momento certo. Se for transferir isso para hoje, para hoje a gestão já é algo bem mais complicado, assim, sabe? Essa bolha de medicina que existe hoje aí, né? Aliás, em todas as áreas, se olhar no jornalismo, tem uma quantidade de gente. Se tu olhar na educação física, tem um mundaréu de gente, né? Se olhar na área médica mesmo, então,
Hoje nós somos o segundo país no mundo com maior quantidade de faculdades médicas, né? Que vai ter, daqui a 5 anos, vai ter uma exorbitância de médicos e todos vão querer trabalhar, vão precisar comer, vão precisar produzir. E aí começa a formar pessoas não tão bem formadas, né? E muitas vezes com um desvio da sua conduta, que não é cuidar do próximo, né? Que é a medicina. E aí começa a desvirtuar o negócio. E aí, hoje, não precisa nem dizer assim, que o maior problema de gestão são pessoas, né? Então aqui são pessoas de todas as formas para trabalho, de formação e tal. Mas lá atrás eu estava no momento certo, na hora certa e bem bacana. Legal. Puxando o gancho da gestão de pessoas, queria ouvir um pouco de vocês sobre essa nova geração, né, que a gente vê que há um choque muito grande de gerações. O pessoal, há 20 anos atrás, falava que tinha um choque de gerações. Só que, na minha visão, acho que essa geração que está vindo agora é um choque muito maior, né, porque é uma geração, primeiro, já nasceu com celular, com internet, com um boom de informações que antes não tinha, né, não era tão acessível. E, ao mesmo tempo, é uma geração que é muito mais, com opiniões muito mais fortes. E eu queria ouvir de vocês em relação ao trabalho, né? Qual é a dificuldade que vocês têm em relação a essa nova geração que está vindo, que a gente sabe que a gente não consegue manter os colaboradores só de uma geração, né, a anterior, a gente vai ter que ir mexendo, até porque o Felipe falou, né, o profissional trabalha com ele hoje, amanhã ele pode estar abrindo um negócio, ele vai ter que contratar um novo profissional que muitas vezes é dessas gerações mais novas. Queria ouvir a opinião de vocês em relação à gestão de pessoas. E quais são as dificuldades que hoje vocês encontram já como empreendedores, né, como empresários, em relação à contratação de pessoas, principalmente essas gerações mais novas que muitas vezes não se apegam muito àquele trabalho, né? Então, eu estou hoje num, amanhã eu vou para outro. Antigamente era um pouco diferente, né? Pegava o currículo, era um currículo de 5, 10, 20 anos na mesma empresa, hoje já não tem. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês em relação a isso e as dificuldades em relação a esse choque de gerações. Ô Beto, eu não sei, né, na área da medicina, eu vou falar na minha área, na área da educação física, mas o que a gente observa, a cada dia está mais difícil. Hoje, porque nós lidamos com pessoas, né, e lidar com pessoas, muitas vezes, se eu contratar uma pessoa que é muito estudiosa, enfim, que tem a parte técnica, para mim já não prevalece muito, né, porque a gente está com pessoas o tempo inteiro, né, hoje a gente sabe que não basta aí ter uma parte técnica, mas sim lidar com as pessoas todos os dias. O que eu observo hoje que está muito difícil realmente na contratação é porque me parece realmente que eles não têm um apego, assim, né, enfim, eu, às vezes eu quero fazer um horário, esse horário X aqui, não faço mais do que isso, porque não, né, para mim não dá, e para nós foi tudo muito diferente. Quando eu comecei, eu até estava falando esses dias, final de semana, enfim, eu dava aula no Colégio Futurão, na parte de educação física. Eu dava aula pelo período da manhã, eu dava aula pelo período da tarde, eu saía às 5 horas da aula, eu chegava em casa, eu comia assim o que dava, e às 6 horas eu já estava dando aula no Grêmio Fronteira, de ginástica, eu dava às vezes dava 2 aulas, eu saía dali e eu ia de instrutor para depois na academia final. Então, assim, né, mas isso era uma coisa que para mim, né, tava tudo bem, enfim, e claro, talvez isso que me deu uma bagagem hoje, de eu ter uma liberdade um pouco maior, né, relacionado aos meus horários, enfim, mas eu vejo que isso está cada vez mais difícil de acontecer, né, hoje a gente vai contratar alguém e diz, não, até o Ricardo está falando que ele treina às 6 horas da manhã. Para mim conseguir um professor hoje às 6 horas da manhã é quase uma missão impossível. É muito difícil. Então é um choque realmente de realidade, porque a gente está acostumado com alguma coisa, hoje nós observamos outra, né, mas é claro que a gente tem bons profissionais aí, eles estão por aí, só que a gente tem que encontrá-los de alguma maneira. Então, muitas vezes eu até prefiro pegar alguém, como eu sempre falo, né, cru,
que a gente consiga moldar da maneira como a empresa espera, e aí eu vou construindo esse profissional, que é basicamente o que eu fiz nesses meus anos, né, todo esse tempo no estúdio ali, né, a gente vai, vem cá que eu vou te trazer aqui, até quando eu dei aula na universidade eu fiz muito isso, eu pegava, quinta fase, aqui ele está se destacando, vem cá, vamos trabalhar, né, vem trabalhar comigo, eu vou te ensinar, e aí a gente vai moldando, enfim, esses eu acredito que a gente consegue ter um sucesso maior. Aqueles que já vêm de alguma forma com algumas situações assim fica um pouquinho mais difícil. Então, eu acredito que existe uma dificuldade aí, né? A gente tem que aprender a lidar com isso. Perfeito. Então, Ricardo, esse choque de gerações aí, principalmente em relação ao trabalho, né, em relação à clínica, como é que você enxerga isso e as dificuldades, né, no contratar e no lidar, às vezes, até com dois profissionais de gerações diferentes? Então, hoje a clínica, eu vivencio duas situações. Uma situação são os meus colegas que prestam serviço e trabalham lá comigo, que nós temos outras especialidades, né? Tem vascular, tem rádio, tem hemato, tem clínico, que trabalham lá junto com a gente, que são colegas, e os colaboradores que estão lá, né? Então, desse meu time de colegas, que são alguns acabaram de formar, né, terminaram a especialidade, assim e tal, tem uma conduta completamente diferente da que eu tive, estou se baseando por mim, né, que a minha foi, eu vou fixar meu endereço, vou agariar e vou fazer minha clientela nesse endereço e vou tentar ficar aqui e tal, né? Bacana. E eles hoje não fazem isso. Daí eu não sei se é porque é mais vantajoso eles, assim, andarem de clínica em clínica, de cidade em cidade atendendo, né, do que fazer, negariar fazer sua clientela em tal local, né? Vejo que os colegas, por exemplo, Aranguá é uma cidade de 75 habitantes, atendem em 4 clínicas, com a mesma especialidade, atende ali comigo, atende lá, tal. Não consigo perceber qual é a vantagem disso, mas funciona assim, sabe? Essa coisa relacionada ainda à grande quantidade de colegas, a gente vai buscar novas especialidades, né? Então, quero mais essa, porque tem procura, e aí vou atrás, converso, vem conversar, eu vou atrás e tal. Não sei, vou pensar, agora eu quero um tempo mais para mim, acabar de sair da faculdade, estou ainda, sabe? Exato, não tem uma vontade assim, sabe? Quando era para estar com sangue, né, no olho, sabe? Assim, Não sei, mas olha, nós temos uma agenda aqui, nós conseguimos fazer uma agenda semanal, assim, que tem procura, tem demanda e tal, né, vamos ver e tal, e não, e aí acabam não vindo, joia, né? E às vezes, né, doutor Ricardo, desculpa, nós não chegamos nem no salário. Sim. Nós não chegamos nem no salário, tu nem fala no valor que tu vai pagar. Sim. Muitas vezes tu só fala no horário, não, isso para mim não funciona. Então não é o salário, e sim a questão realmente do horário, das atribuições, né? Sim. E aí quando tu começa a olhar para os colaboradores, aí a situação fica mais preocupante ainda, para não dizer feia, né? Mais preocupante ainda. Então hoje, para você conseguir um colaborador focado no teu trabalho, né? No trabalho dele, é uma coisa muito difícil, porque ele está no trabalho olhando para o WhatsApp dele. Pessoal. Ele está no trabalho pensando que ele vai sair daqui e vai para lá. Então, assim, é bem difícil. E daí, existem duas coisas que são bem... as coisas são bastante dinâmicas, assim, hoje no mundo, né? Que é um trabalho num aeroporto e um trabalho dentro de um hospital, dentro da área médica. Porque é muito detalhe. São muitos itens e muitos detalhes e muitas coisas, né? Então... com muitos itens.
E aí você coloca um colaborador, fica ali, ensina ele por meses a digitar plano de saúde, lançar um raio-x, lançar um curativo, pedir uma cirurgia, atender o paciente. Uma coisa muito complexa, né? Um pós-operatório, que o paciente vai ligar, que tem que ter feeling se o paciente está mal, se houve alguma coisa. Então, assim, até você treinar essa pessoa. E aí você vai ter o tempo e tal, e assim, ó, vou sair. Depois de meses e tal, e aí e aí vem o que o Felipe falou. Vou pegar alguém que já tem experiência, vai vir com alguns tudo bem, ele vai ser um pouquinho mais, o processo mais rápido. Curto prazo vai ser bom, prazo, né? bacana. Mas aí vai trazer seus vícios, né? Então, assim, e aí? Então, vou pegar um novinho, um cru, e aí tu olha assim, o que tá fazendo agora? Eu tenho 20 anos, tal, tá fazendo o quê? Tô fazendo, vamos lá, uma faculdade, que daqui a 3 anos, 2 anos, ele vai se formar, ele vai sair, né? Então, tá difícil. E além do mais, não querem responsabilidade, não querem. Tá bem complicado, né? Bem complicado. Eu não sei onde vai parar. É difícil, é verdade. Eu acho que para quem contrata tá cada vez, independente da área, né, tá cada vez mais complicado, tá cada vez mais difícil. A questão da responsabilidade é algo que essas novas gerações elas acabam não tendo tanto como outras tiveram. Perfeito. Esse apego àquele trabalho, né, eles também acabam não tendo, né, não tem nem muita questão até financeira, como o Felipe falou bem, antigamente o que era? Eu vou trabalhar, vou economizar, vou comprar uma moto, um carro, depois vou comprar uma casa, antes mesmo até de construir família, já tinha aquele sonho, né, hoje não tem, hoje tem jovens aí com 30 anos, com condições até às vezes de ter um carro e não quer ter carro. Eu vou andar de Uber, para mim tá bom, tá tudo certo, e segue a vida, moram com os pais até mais tarde, então assim, é uma geração que realmente o que preocupa muito é que muitas vezes esse profissional ele roda e ele não sai do mesmo lugar, né? Ele não tá, eu não estou progredindo, né? Não estou evoluindo na minha carreira. Eu não estava ali como profissional A, daí eu virei um sênior. Ele não está, ele está sempre na mesma. Por quê? Porque ele está sempre rodando e voltando para o mesmo nível. E às vezes são profissionais com 30, 40 anos de idade, 45 anos, 50 anos de idade, que vão estar no mesmo nível do que tinham com 20 anos de idade, né? 30 anos atrás. Então, acho que o que é muito preocupante é isso, mas, ao mesmo tempo, acho que ainda tem algumas pessoas, inclusive dessas novas gerações, que têm essa visão, que talvez o Dr. Ricardo lá atrás teve. O que foi? Poxa, vou constituir aqui, que na verdade nada mais que ele fez, o que é? Vou ficar em Arananguá, vou atender em Arananguá, vou ter uma clínica. Ele fez a marca dele, né? Porque hoje tem a clínica, que tem a sua marca, e um médico, a marca pessoal, o nome também é marca. E talvez esses médicos que atendem um pouco em Arananguá, um pouco em Criciúma, um pouco Tubarão, um pouco Florianópolis, um pouco Joinville, um dia na semana em cada lugar, talvez ele não vai conseguir isso, até porque ele não vai ter. Ele tem muito giro, ele acaba não constituindo essa marca, né? Então, é algo que preocupa para essas novas gerações, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter que saber lidar com isso, né? Eu acho que o gestor de hoje ele vai ter que aprender a lidar com isso, vai ter que aprender a procurar esse profissional, que não vai ser fácil, e fazer o que o Felipe falou, né? Talvez pegar do zero, treinar, talvez pegar 2 para ficar 1. O investimento é muito alto, porque às vezes tem que pegar 2, sabendo que daqui a pouco vai sair. E fica nessa situação que o Dr. Ricardo falou, né? Às vezes tu passa um período ensinando, e aí tu ficou 2, 3, 4 meses, e aí ele fica contigo 1 ano e diz, não, agora eu tô fora, sabe? Então isso é muito difícil, aí acaba virando uma bola de neve também. Então é outra coisa que é bem complicado, mas acho que as novas gerações, acredito que no curto prazo não vai mudar esse cenário, não sei qual é a opinião de vocês em relação a isso, mas acredito que no curto prazo não muda esse cenário, porque são gerações que estão repetindo aquilo que essas atuais que estão chegando no mercado agora já estão fazendo, mas vai ser um desafio, acho que talvez o maior desafio, né, eu queria ouvir vocês aí, se o maior desafio realmente vai ser esse, né, no caso de vocês é mais serviço, né, mas o maior desafio é realmente gestão de pessoas, ou vocês enxergam um outro desafio na questão da área da saúde, na questão de educação física, na questão da medicina? Quais seriam esses outros desafios, ou se o maior realmente é gestão de pessoas? Beto, eu não sei qual é a visão do Dr. Ricardo referente a isso, mas assim, eu lá no início, quando eu montei o meu negócio,
eu gosto muito do que faço, gosto muito de atender, né? Mas a gente monta algo para você ter uma certa liberdade, né? E com o passar do tempo, é claro que a gente acaba tendo uma liberdade, no sentido, se a gente, né, a gente tem aquela, né, hoje eu não vou desmarcar a minha agenda, a gente consegue fazer isso, beleza, ok, né? É claro que não funciona dessa maneira, mas a gente consegue fazer isso. Então, quando eu montei meu negócio, eu queria realmente montar algo para que eu tivesse uma liberdade. Eu já atuava como personal, né? Mas eu queria ter um pouco de liberdade, de eu preparar os meus profissionais com a minha identidade e eu realmente eu consegui fazer a gestão, enfim, né? Só que com o passar dos anos, eu fui observando que isso é impossível, né? E de certo modo também isso me deixa também orgulhoso, enfim, porque, né, contente com tudo isso, porque realmente as pessoas também querem o profissional, querem a pessoa, né? Querem o Felipe lá. Então, a gente acaba fazendo muito, às vezes, uns cursos aí, e a gente vai aprendendo, vai vivendo, que muitas vezes não é o que falam lá, né? Não, porque você deve sair do operacional, tu tem que sair do operacional e ficar só no administrativo. Nesse tempo todo eu nunca consegui fazer isso, né? Porque as pessoas querem que a gente esteja ali, e realmente eu acho que é importante o nosso olhar ali, enfim, né? Mas de certo modo, se a gente conseguisse preparar profissionais que tivessem a identidade, realmente, não, tá aqui a identidade do Felipe, beleza. O Felipe não está aqui, mas tem esse profissional que está aqui, tá rodando de uma maneira muito bem, né? Mas a gente percebe que pelo menos no meu negócio, né, a gente tem que estar realmente, diariamente ali, com a nossa figura ali, e claro, isso acaba nos tomando também um tempo para isso, né? Mas e é justamente isso, a gente estando ali com os nossos profissionais, enfim, né, moldando da forma como a gente quer, mas isso foi uma característica que eu fui pensando nesses anos todos e a gente vem observando que eu sempre falo para as pessoas, tu vai lá fazer o curso X, Y, beleza, mas analisa o que funciona para o teu negócio, né? E eu observo que realmente a nossa presença ela é muito importante para o negócio. Assim. Sim, perfeito. Então, Ricardo, a maior dificuldade hoje num proprietário, um empresário de uma clínica médica é a gestão de pessoas ou tem outras dificuldades também assim que equivalem à gestão de pessoas? Eu acho que para você tocar o teu negócio, assim, para abrir as portas, eu acho que a gestão de pessoas é o principal, assim, né, fator que está mais pesando, assim, quanto a qualidade e a vontade das pessoas de querer produzir, de querer fazer, né, assim, acho que isso é uma coisa que está pesando bastante. Uma outra coisa que tá dificultando, assim, bastante também, não deixa de ser a parte pública, a parte de impostos, a parte, né, econômica, assim, relacionado a impostos de prefeitura, impostos federais. Isso está pesando bastante, assim, que muitas vezes a gente começa a colocar na ponta do lápis, assim, tudo que paga, será que vale a pena ter esse negócio? Sabe? As pessoas vão lá e estava falando no início, o Felipe começou a falar assim, eu queria fazer um ticket mais alto e tal, tá bacana isso aí, é valor agregado, eu presto um serviço diferenciado, né? Então, assim, serviço diferenciado tem que ser mais valorizado, não tenha dúvida disso, né? E aí as pessoas, mas é caro, mas se fizer uma lista da quantidade de coisas que você tem que pagar para estar naquela situação, naquele momento, tu vai ver que te sobra muito pouco, né? Então, assim, e a Inquisição hoje, para todas as coisas, por exemplo, eu vou colocar 10 anos atrás, assim, para que eu conseguisse a minha vigilância sanitária, assim, anual, né? Eu gastava X. E tinha essas 3 coisas para cumprir. Hoje eu gasto 10x. Exatamente 10x.
e o que eu tinha 3 virou em 30 coisas para fazer, sabe? E aí, às vezes, além da questão financeira do pagar, tem a questão do tempo que perde, porque assim, tem um detalhe importante, né? O imposto, ele é imposto, mas eles não dizem nem quanto tem que pagar. Se tu calcular errado, o erro é teu. Não, então assim, e aí assim, tem itens assim que não tem nexo, né? Não tem nexo, assim, não tem. Então, o que nós vamos fazer? Então, essa questão também burocrática, né, vai se tornando um peso que depois de muitos anos tu começa a ponderar se vale a pena, porque daqui a pouco eu já ponderei assim, será que não está na hora de eu vender isso aqui, de eu fechar isso aqui, de eu parar isso aqui, e eu ficar só com uma secretária ali na frente e o meu consultório? Será que não está na hora ainda assim? Já fiz vários cálculos, né? Por quê? Porque cada vez mais, assim, os impostos são muito altos, as obrigações são muito altas, e a gente quer andar tudo certinho. Então, assim, complexo o negócio. Né? Verdade, né? Então, a gestão de pessoas é complexo, porque lida com pessoas, e a questão da carga tributária num país como o nosso é mais complexo ainda, porque talvez esse aí tu não consiga nem mexer. Né? Esse aí tu não consegue, a gente pode reclamar, a gente pode debater, através da CIVA a gente pode tentar brigar, né? Mas não é fácil. O setor de serviços acho que vai ser muito penalizado com a reforma tributária, então se hoje já está ruim, vai ficar pior, eu digo em relação ao que se paga, né? Então assim, é algo que está sendo demonstrado, né, em relação a essa reforma tributária que foi feita, é que o setor de serviços vai pagar cada vez mais, e aí dizem, né, que produtos menos, mas no final a gente sabe que não baixa nenhum, não baixa naquele que era para baixar e aumenta naquele outro. A gente sabe que a realidade, infelizmente, acaba sendo essa. Mas é algo que a gente tem que debater, a gente tem que falar, é muito bom tocar nesse assunto, Sim. Porque se a gente não fala, muitas vezes as pessoas elas acham que, por que aquele serviço é caro? Por que aquele produto é caro? Quem é o vilão? O vilão é o dono da clínica, o dono do estúdio, é o dono da loja? Será que o vilão não é aquele que não está fazendo nada e está recebendo, aquele sócio oculto que só recebe? Né? Então isso acho que é bem bacana a gente sempre debater, e principalmente a gente mostrar o quanto é pago. Hoje em dia é até difícil mostrar o quanto é pago, porque a gente vem pagando em cima de uma cadeia completa, né? Para comprar alguma coisa de gesso ali na clínica, lá atrás alguém já pagou, o outro que transportou já pagou, o outro. Então, assim, os indiretos já é muito alto, né? O direto, pior ainda, né? Uma coisa interessante, assim, por exemplo, tu vai nos Estados Unidos, né? Então, assim, quanto é esse copo? Tu vai lá, tá o preço, $5. Bacana, $5. Quando tu chegar no caixa, vai ser $5,44. Então, o imposto vem depois, né? Então, e a gente não consegue fazer isso ainda, né? Então, eu acho que no futuro, quanto é a consulta? É tanto, mas os impostos, nossa, quem sabe isso mude. As pessoas... Seria perfeito. Deus começa a mudar a realidade. Começa a mudar a consciência, né? As pessoas são... Quem não está calculando para cobrar do consumidor final, né, que é o consumidor final, que às vezes não tem essa noção do cálculo, muitas vezes ele acha, não, tá caro porque tá ganhando muito. Aquele lá não, tá roubando, tá cobrando muito caro. Não analisam o restante, né? Sabem, hoje eu acho que todos nós e todos os brasileiros, a gente sabe que a gente paga uma carga tributária muito alta, mas não sabe quanto. Né? Muitas vezes nós que calculamos no pagar também já não sabemos, né? Imagina aquele que está só no final pagando. Né? E, infelizmente, a alta carga tributária ela penaliza os mais pobres. E vai ser sempre assim. Porque, percentualmente, por mais que a gente paga um pouco mais, mas vai sobrar um pouco mais para nós. O mais pobre, quanto mais tem em cima do salário mínimo dele, não sobra nada. Falta. Né? Então, isso eu acho que é algo que a gente sempre tem que debater, conversar. Né? Voltando até um pouco mais para a questão profissional, gestão, é algo que muitas vezes é difícil a gente falar da gente mesmo, mas eu gostaria de, começando pelo Felipe, o que tu entende como diferencial hoje da tua empresa? Como eu falei, às vezes é difícil a gente falar, que vai parecer que a gente está puxando. Mas eu gosto de falar disso. Mas acho que é bacana a gente falar assim, o que tu enxerga hoje como um diferencial do teu negócio, né? Tu comentasse que lá atrás queria cobrar um ticket um pouco mais alto, porque entrega um serviço também diferenciado, mas o que hoje tu enxerga como um diferencial, ainda mais no segmento que cresceu muito, né? Cresceu muito a demanda, mas cresceu muito a oferta também. Sim. Roberto, eu quando montei para ser um diferencial mesmo, né? Falando na parte técnica,
realmente é oferecer um atendimento diferenciado, com excelência, dentro daquilo que o exercício me exige, enfim, né, ter um bom cuidado, pensando realmente em algo diferente, né, de ofertar algo diferente. Desde o começo, meu ticket, quando eu montei, as pessoas falavam, bom, mas tu é louco botar esse valor aqui? Porque realmente no começo era... Então a gente foi trabalhando isso. E através do meu atendimento, do meu diferencial ali no dia a dia, atendendo, as pessoas foram realmente entendendo. Não é à toa que hoje nós, em Araranguá, nós temos muitos estúdios praticamente num mesmo modelo daquele que eu montei. Inclusive os profissionais que eles tiveram montaram estúdios no mesmo modelo, no mesmo estilo de atendimento, com a mesma quantidade de pessoas. Então a minha ideia sempre foi ter pessoas com um número mais reduzido, para que eu ofertasse um atendimento melhor, uma experiência melhor, para a gente realmente não ter aqueles turistas de academia que eu vou lá, faço uma semaninha e depois não apareço mais, né? Que entendessem isso como algo de benefício, assim. Então, eu sempre procurei ser um diferencial na minha área. Tanto é que também procurei estudar mais, né? Eu falo que é difícil, na minha área, é difícil nós termos as pessoas que procuram estudar mais, porque hoje tu vai ali, te forma, tu sai dali, e a questão do personal trainer hoje está muito viralizado, né? Tu saiu e tu não tem uma bagagem, tu saiu, já pode virar personal trainer. E às vezes tu não sabe praticamente nada para virar um personal trainer. Sim. E tá muito fácil, né? Então, e com a demanda de academias também tá muito fácil desses profissionais aí. Bate naquela tecla que o Ricardo falou, né, de profissionais. E até onde esses profissionais estão preparados, né? Então, realmente é dentro disso. E eu sempre procurei fazer algo diferente. A gente vem tratando isso diferente. E é como ele falou, às vezes a gente pensa, será que eu não mudo? Será que eu, de repente, se eu atender de personal aqui nas academias, talvez vai me sobrar mais, né? Mas talvez não é isso que a gente busca, assim. A gente não buscou isso, né? Quando a gente procurou montar algo, realmente no começo era de uma forma, hoje é de outra, mas a gente tem o prazer, né, de estar ali, enfim. Então, né, falando na parte técnica, eu acho que é isso, realmente ser um diferencial, assim, né, nesse sentido. Né? Perfeito. Doutor Ricardo, como é que enxerga hoje a clínica em si? O que ela tem de diferente? Obviamente da saúde pública a gente sabe, né? Mas em relação até a outras clínicas, o que hoje é o diferencial, além de toda a história, né, que tem, que talvez aí do segmento, talvez seja, acho que da região, acho que uma das mais antigas segmentadas. Eu acho que a gente, felizmente, infelizmente, eu acho que a gente é mais antiga agora que em Araranguá, que o resto já fechou, né? Então, já mudaram os proprietários e tal. Em 2001, 2002, fazia 2 anos que eu estava aqui em Araranguá, eu entrei 2002, eu entrei como vice-presidente da Unimed. Aqui, nós tínhamos a nossa Unimed aqui de Araranguá. E aí, por 2 gestões, eu fui vice-presidente. E quando estava tudo certo, estava tudo combinado, estava tudo indo para essa direção, na próxima eleição eu seria o presidente da Unimed. Nesse momento, surgiu as conversas entre a Araranguá, Unimed Araranguá e Unimed Criciúma, que foi logo que ocorreu aquela transformação do hospital regional para SUS. Então nós perdemos o nosso hospital, que nós internávamos particular e convênios e tal, virou 100% SUS, e para nós a gente ficou com a dificuldade dessa demanda que tinha, porque daí tinha que viajar para o Turvo, tinha que ir lá para... Em Criciúma não tinha, porque nós não tínhamos acesso ao hospital. Então cada um se ajeitou, aqui Meleiro, o Turvo, o hospital pequeno e tal, mas mesmo assim tinha que viajar. E aí, quando chegou na vez que eu iria ser o presidente, Ricardo, tu quer ser o presidente ou vamos fazer a fusão com o Unimed Criciúma? Decide. Né? Não, vamos fazer a fusão que é melhor para a gente. E eu acho que foi uma bela decisão, porque a gente ganhou acesso aos hospitais de Criciúma, a gente virou dono da Unimed de Criciúma também, porque é uma cooperativa, todo mundo somos donos, né? 453 donos agora da Unimed.
E eu continuei, e estou até hoje dentro da Unimed Criciúma, trabalhando na Unimed. Então, eu era vice-presidente, depois eu fui auditor durante anos, e hoje eu faço perícia na Unimed, continuo trabalhando na Unimed. E fiz curso de administração de empresas pela Unimed, 2 anos, pela FAI de Curitiba. Eu sou formado também em administração de empresas de saúde. E ali se desenvolveu um termo verticalização da saúde. Verticalização da saúde é aquela empresa que tem o plano de saúde, o hospital, o laboratório, o centro cirúrgico, então, tudo, os exames complementares, tudo na mesma linha, né? Sem saber, eu fiz isso. Eu coloquei um consultório, coloquei uma sala de gesso dentro da ortopedia, depois eu comprei uma densitometria óssea, depois eu comprei um ultrassom, depois eu comprei uma tomografia, depois eu comprei uma eletroneuromiografia, e eu fui colocando assim, para que o paciente chegasse ali e fizesse tudo ali. Então, eu sempre falei assim, ó, eu quero ter as minhas ferramentas. No início, eu juro que eu não pensei, eu vou botar um raio-x para ganhar dinheiro. Não, eu vou fazer um raio-x porque vai facilitar a minha vida aqui, vai facilitar a vida do paciente. Então, durante todos esses anos, o nosso maior diferencial foi tu vai lá e faz tudo na hora. Entendeu? Então, tu vai lá e faz tudo na hora. Sim, Às vezes as pessoas chegam lá e dizem, pá, mas eu fiquei 2 horas aqui, 1h30 aqui. Mas ela esquece que ela fez a consulta, o retorno, porque ela foi ali, fez o raio-x, a tomografia e voltou para o meu consultório. Retorno rápido, né? Na hora. Então, ela fez o retorno para mostrar os exames. Porque, olha só, eu vou lá, faço o exame, vou lá, fiz uma consulta. Ó, o senhor faz esse exame. Ela vai sair, vai em clínicas aqui, tal. Na semana que vem, ela vai lá voltar, ou na outra semana, para sentar lá e esperar. Olha para mim o raio-x aí. Ah, tem isso aqui, toma isso. Beleza. Agora a senhora volta daqui a 2 semanas para ver se tu ficou boa. Então, assim, tudo isso, eu fico 1h30, 2 horas ali, às vezes, né, as pessoas às vezes reclamam e tal, mas que é bastante volume, então, mas a gente faz as coisas rodarem ali. Então, o nosso maior diferencial sempre foi e continua sendo a clínica aqui, a gente consegue resolver muita coisa, assim, numa vez só. Bacana. Entendeu? Então, pô, tu sentar ali, tô com uma dor na perna, o senhor vai ali, faz uma tomografia, ele levanta, caminha 30 passos, faz a tomografia, e se tiver com muita dor, já passa à frente de todo mundo, então em 5 minutos ele entrou na sala, fez a tomografia e voltou, e eu digo, tu tá com uma hérnia, e esse é o caminho. Legal. Então, isso faz uma grande diferença, né? Acaba né, agregando tudo num local só, e ainda mais, cada vez mais as pessoas elas têm menos tempo. Sim. Então, na verdade, vai agregar cada vez mais. A cidade de Araranguá ela vem crescendo, então se às vezes é um local longe do outro, aí pega um trânsito, não consegue marcar para o mesmo dia, demora às vezes um tempo. Então, se você for assim, né, outra coisa que a gente sempre priorizou ali, assim, né, que é a acessibilidade. Então, assim, não tem degrau, não tem rampa, as portas são largas, então assim, entra a máquina, entra a cadeira de roda, entra e sai com facilidade. Sempre prestei atenção nisso, para que não tivesse. Porque daqui a pouco, eu vou lá e tal, mas tem que subir 2 andares de escada para ir no doutor, pegar o elevador. É uma coisa mais difícil para um vozinho de 70 anos, 90, sei lá, né? Tá com uma limitação funcional. Bem pensada. E o outro diferencial, né? A gente continua estudando, assim, continua com vontade, continua estudando, continua estudando. Constante, né? Sempre. Mas é porque gosta. Gosto da área, é verdade. É isso aí. Bom, pessoal, já estamos aí bastante tempo aí conversando, acho que se deixar a gente vai tocar aí mais algum tempo. Para finalizar, começando pelo Felipe, queria deixar um recado para quem, não necessariamente na área da saúde, na área do esporte, mas para quem quer empreender, que recado que daria, qual o start, assim, o que a pessoa precisa, o que a pessoa tem que ter de aptidão, porque muitas vezes as pessoas, eu quero empreender porque eu acho que eu vou ser empresário e vou me dar bem, né, financeiramente, vou ter tempo para fazer o que eu quiser. Mas as pessoas elas têm que entender que muitas vezes elas não têm aptidão para aquilo, né, e está tudo certo. Tem gente que tem aptidão para um serviço público, outros para serem colaboradores de empresas privadas, outros para serem empreendedores. Queria que desse um recado, né, principalmente para quem está nos assistindo,
qual é o teu recado para quem quer empreender, para quem tem a ideia, para quem hoje está numa faculdade ou vai começar uma faculdade em seguida, ou às vezes é uma pessoa mais experiente, está trabalhando, mas pensa em empreender. Qual o teu recado que daria aí final para esse público? Então, né, a gente sabe que empreender hoje é bem difícil, uma missão bem complicada. Mas eu acho assim, as pessoas talvez pensar da maneira como a gente havia pensado lá atrás, né? Primeiramente, realmente observar se você tem aptidão para o nicho onde você está inserido. É muito importante isso, porque às vezes não é só a questão assim, mas eu vou lá, eu quero ser um empresário, vou ganhar dinheiro, e não funciona dessa maneira, né? Porque a gente sabe que cada vez mais as coisas estão mais difíceis, realmente as coisas dependem muito do empresário, enfim, então é você analisar o mercado. Hoje, acho que praticamente todos os nichos, eles estão aí superlotados, digamos assim, de profissionais, então é buscar o diferencial, né? Eu acredito que aquela vontade de trabalhar, realmente aquilo que a gente veio conversando aqui o tempo inteiro, né? A gente trabalhava de manhã, de tarde, à noite, e ainda chegava, às vezes estudava. Eu fiz o meu mestrado na madrugada, mas como eu chegava da academia, 9 da noite, eu comia alguma coisa, e aí eu ia produzir a minha dissertação de mestrado, né? A minha dissertação de mestrado era toda em inglês, eu tive que me virar nos 30, mas eu busquei, que era algo que realmente era algo que eu gostava de fazer, né? E tinha os meus estudos, final de semana eu estava lá, a gente fez uns estudos, né, do exercício, até nem falou em radicais livres, a minha dissertação de mestrado foi muito voltado para isso. Então, eu fiz a minha dissertação na madrugada, eu finalizava 3h30, 4 horas da manhã, cochilava, eu acordava e 8 horas eu estava novamente dando aula lá. E tinha que estar bem, tá tudo certo, né? Então, realmente é isso, é ter a vontade, saber onde quer chegar, enfim, né? E é isso, né? Buscar, estudar, nunca parar. A gente tem, acho que um grande diferencial realmente é isso, é a evolução, porque as coisas mudam, né? O que era importante atrás, talvez hoje não é mais. Então tem que estar se atualizando, porque as coisas realmente mudam. Seguir um caminho, visões. Hoje eu tenho um caminho dentro do exercício que eu acredito que é o que é certo. Muitas vezes eu escuto alguém falando lá, talvez um profissional X, mas eu sigo esse caminho, eu entendo que aqui é o meu caminho. Então realmente é isso, e através disso a gente vai conseguindo a evolução, as pessoas vão entendendo isso, e a gente vai transmitindo, vai passando recado. As redes sociais estão aí, é outra ferramenta que a gente tem como um grande aliado, pelo menos para a minha área, ela é muito importante, e eu também tenho me especializado muito nisso, porque realmente a gente, de certa forma, de que maneira eu posso transmitir o serviço que eu quero oferecer para o meu cliente. Perfeito, então, basicamente é isso. Então, visão, persistência e atualização. É isso aí. Doutor Ricardo, qual o recado aí para quem quer empreender, não necessariamente na área da saúde, mas para quem quer empreender? A gente sabe aí que hoje ainda existem bastante guerreiros aí que vão para essa área, né? No Brasil tem que ser guerreiro. Eu acho que nunca desista dos teus sonhos, né? Então, aquela frase do Ayrton Senna, né? De alguma forma, você chega lá, né? Então, trabalha, seja honesto, corre, trabalha. Não desista, mas se qualifique. Se qualifique o máximo possível. Né? Felipe falou uma coisa muito importante. O cara sai da faculdade e já vai ser personal. Daqui a pouco não é por aí. Vai exigir de uma pessoa que tem um problema físico, uma cardiopatia, alguma coisa, e vai exigir um exercício maior para fazer uma parada cardíaca na frente dele. Ele, por ser estudioso, ter mestrados, ele vai saber interpretar, esse cara eu não posso botar ele correr uma quadra porque vai dar um piripaque. Então, assim, eu acho que para qualquer coisa que você vai fazer hoje
também, e principalmente em empreender, você se qualificar dentro daquilo que você quer seguir é fundamental, sobre todos os aspectos, né? Então, assim, eu vou ser o dono de uma barbearia, tá bom? Então, vai se qualificar para ser o melhor barbeiro, para que tu pode botar de valor agregado, como é que funcionam os impostos, vai estudando e continue estudando, porque daí, primeiro você vai se diferenciar dos teus colegas, né? A forma de pensar, a forma de agir, né? E você, de alguma forma, isso você vai crescendo, né? Vai se tornando um líder, porque você vai ser escutado por outras pessoas, né? E isso não tem quem retire de você. Tu pode perder o teu negócio, mas o teu conhecimento você vai levar. É contigo, né? Então, e isso vai naturalmente também aparecendo novas oportunidades no caminho para você empreender, né? Então, se tem um sonho, se quer empreender, vai. Uma coisa importante que aconteceu na minha vida, que é fato. Eu tive uma pessoa que me ajudou muito, de todos os aspectos. Meu pai era uma pessoa carente, minha família era uma família humilde, mas eu tive uma namorada que o pai dela era médico. E esse cara, o Dr. Flávio, ele me ajudou. Eu sou o que sou por causa dele. Né? Ele não investiria também numa pessoa se eu não desse um retorno, se eu não mostrasse que eu queria, que eu fosse uma pessoa do bem, né? Então, assim, eu passei mais de 10, 15 anos junto com ele, e ele sempre foi um cara que me ajudou sobre todos os aspectos. Então, e eu já tentei, e assim, a gente está sempre procurando alguém que a gente possa investir para ajudar, para que essa pessoa vá. Muito difícil. Muito difícil. Então, assim, no momento que você é um empreendedor, você quer ser um empreendedor, e às vezes você tem dificuldade financeira, o que for isso, se você mostrar empenho, atitude, honestidade, estudo, vai aparecer alguém que vai olhar para isso e vai te ajudar, e você vai vencer. Então, não desista, se esforce, né? Seja honesto, trabalhe, estude, e o resultado vai vir. Pode demorar um pouquinho para cá, para lá, mas vai vir. Perfeito. Pode ter certeza. Perfeito. Pessoal, estamos chegando ao fim, né? Então, agradecer Felipe, agradecer ao Dr. Ricardo. Palavras finais aí, fiquem à vontade, mas em nome da CIVA, agradecer vocês dois. Acredito que tenha sido uma conversa bem bacana para quem nos acompanhou. Dois profissionais da área da saúde está sendo cada vez mais falado em qualquer negócio, em qualquer ambiente de trabalho, na vida pessoal de todos nós, e também é bom ouvir, né, o por trás daquilo, né? Muitas vezes as pessoas dizem, é um profissional da educação física, é um médico, mas o que é o por trás daquilo lá, por que abriu um estúdio, por que abriu uma clínica, os diferenciais de um, de outro, de um local, de outro. A gente ouviu muito aqui hoje, eu acho que é bem bacana, persistência, talvez a questão de atualização, estudos, acho que é o principal recado, né? Ainda mais hoje que a gente vê que a gente tem um bombardeio de informações e muitas vezes são informações que não vão levar a nada, né? Então, estudar, se especializar, né? Não é fácil realmente empreender, a gente sabe disso. Então, aquele que estuda mais, aquele que não desiste, porque a gente sabe que vai ter muitos problemas no caminho, né? E aquele que procura também um diferencial, porque hoje em dia a barreira de entrada para vários negócios hoje é muito menor do que era antigamente. Então, quem quer empreender tem que ter um diferencial, né? O meu diferencial vai ser um atendimento diferente, vai ser uma qualificação maior, vai ser verticalizar o negócio, o que vai ser esse meu diferencial? Então, esse recado, na verdade, não é só para quem é da área da saúde, mas para todos que querem empreender, seja empreendendo, abrindo sua empresa, seja empreendendo dentro de uma empresa, né? Mas, para finalizar, mais um agradecimento, tá, Felipe, doutor Ricardo, muito obrigado, realmente, tá? Esse projeto da CIVA é mais para isso mesmo, para a gente ouvir, principalmente quem tem a coragem de empreender, quem é daqui, quem está aqui, valorizar também os empreendedores, né? Porque muitas vezes a gente dá muito valor para o empresário de fora e muitas vezes aqui na cidade a gente tem muitas histórias boas para ouvir, deixar isso documentado também, que eu acho que é muito bacana. Talvez antigamente não ouviu muitas pessoas que já nos deixaram e a gente hoje tem curiosidade para entender, né, o por trás daquilo lá. Tá? Então, mais agradecer, tá? Muito obrigado aí pela presença e palavras finais aí com vocês.
Bom, quero agradecer, né, a participação aqui, muito legal esse bate-papo. A gente, né, o Beto, a gente já tem uma relação bem bacana, e dessa forma aqui que a gente fez, né, uma coisa bem legal, achei. Dr. Ricardo também, quero agradecer a troca de informações, também tenho uma admiração muito grande por ele, enfim. E só realmente agradecer o convite, a gente está conseguindo falar sobre não só da parte técnica, né? Porque muitas vezes a questão saúde, enfim, a gente só parte técnica, mas acho que essa parte do empreendedorismo é muito interessante. E quero agradecer e estou sempre à disposição. Quero convidar também aí as pessoas, né? Quiserem conhecer o nosso trabalho, realmente no Estúdio Personal O2, aí a gente fica o convite também para entender um pouquinho. E é isso, uma próxima oportunidade. A gente está aqui novamente e agradecer essa troca de informações aqui. Obrigado. Eu moro aqui em Araranguá, tenho empresa aqui há 26 anos, mas eu sou bem novinho aqui na Siva, né? De alguns meses para cá, assim. E confesso que estou bem surpreso positivamente, né? Depois que eu me filiei à Siva, e assim, pelo que eu recebo no WhatsApp, né, de informações, de cursos, esse próprio convite aqui. Então, assim, hoje, se tu perguntar assim, quer sair da Siva? Não quero. Assim, sabe? Muito importante, Ricardo. Eu também estou há pouco tempo, tá? Eu estou há pouco tempo e observo isso também. Observo muito os grupos ali, né? Isso. Se ajudando, né? Alguém conhece isso, as pessoas vêm e colocam ali. Isso é legal e tal. Outra coisa, vai ter um curso agora de contábil, vai ter um curso de IA, ou por mais que seja pequenininho, vem aqui, é meia hora, uma hora, a gente se interage, conhece pessoas, então, assim, primeira coisa, eu quero dar os parabéns para a Siva e dizer que estou muito feliz por estar aqui e não quero sair. Que bom. Legal, né? Muito obrigado. E quero agradecer bastante o convite, assim, por esse bate-papo aqui, né? Felipe e a esposa, meus amigos, meus pacientes lá da clínica há muito tempo, também admiro muito estar ali com essa academia legal pra caramba, né? Um belo nome na cidade, tá ali forte que nem eu, aguentando firme, né? Vamos que vamos, né? E agradecer a você pelo convite, pelo aqui, turma que tá aí com a gente. E vamos que vamos, não podemos parar. Isso aí. Muito obrigado. Isso aí. Muito obrigado também. Chegamos ao fim aqui do nosso bate-papo, né? Mais uma conversa, né? Não sou jornalista, não estou entrevistando, nós estamos apenas conversando, trocando ideia. Sou um facilitador aí para o negócio acontecer. Agradecer também ao Dr. Ricardo e Felipe também pelas palavras em relação à Siva. Tenho orgulho aí de ter sido presidente aqui dessa entidade, estou sempre colaborando. Eu acho que a gente sempre tem que colaborar para a nossa cidade, para a nossa região. E é uma entidade que está aqui para isso, né? Para ajudar os empreendedores e para ajudar a desenvolver a nossa região. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir. E até uma próxima.